Bom dia, demônios. Hoje é dia de vocês participarem, né? Segundo ano, primeiro ano. Porque hoje é dia de gramática, né? Bom dia, Rafael Cuba. Toda vez que eu dou aula de gramática para vocês, quando eu sei que eu vou dar aula de gramática, eu fico feliz porque eu sei que a turma toda participa, né? Rafael Cuba e Breno. Eu fico super feliz, assim, que a turma toda participa em gramática. Eles falam assim para mim, professor de literatura, a gente não participa. Mas em gramática a gente participa. Que legal, a turma toda vai participar. Aí participa, Rafael Cuba e Breno. Né? É incrível o primeiro ano. Então vamos lá, hoje é dia de participação, hoje é dia de discussão, vocês me perguntando coisas, porque é gramática, né? É uma turma que tem a cabeça de gramática. Então, vamos embora. Fico até empolgado. Acordei 4 da manhã só para responder as dúvidas sobre gramática. Eu queria ser menos debochado. A turma toda, eu e Breno. Você percebeu a ironia, figura de linguagem? Pena que nós não vamos falar de figura de linguagem, né, Rafael? Eu tenho que aprender a ser menos irônico. Ó, Gente, olha só. Então a gente está na questão do. Ah, tá, tô devendo o livro de literatura, né? O resumo que eu falei que eu ia mandar, não mandei. Vou mandar hoje sem falta. Quando que é a prova de literatura? Vocês já receberam o dicionário? O calendário, o dicionário é ótimo. Já receberam o calendário? Não. Mas eu acho que deve ser no mesmo dia das aulas. Não sei, Rafael, porque eu acho que vocês vão fazer à tarde. O professor de biologia falou que a gente ia fazer de tarde as provas. Então, eu acho que vocês vão fazer à tarde e vocês vão ter aula normal. Eu acho que é uma coisa assim. Depois eu vou ler lá no grupo de professores. Aí eu vou dizer para vocês mais ou menos. Aí, gente, a única coisa que eu estou devendo para vocês é um resumo do livro. Eu não sei como que vai ser, de repente também eu fale da revisão no outro dia, mas eu vou mandar um resumo para vocês saberem do que eu vou falar, entendeu? Eu não vou fazer uma prova de literatura para ferrar ninguém, não, tá? Vou fazer uma prova de literatura bem tranquila. De vocês eu ainda não fiz, porque eu estou fazendo do fundamental. Eu acabei de sextona agora. Então, de gramática, sim, mas a de literatura eu ainda não fiz. Eu só fiz do nono e do sexto. Deixa eu ir aqui, então. Turma, olha só. Sempre capítulo 1 e capítulo 2, tá? Então, o capítulo 1, ele está abordando a questão da gramática. Lembra que nós falamos de linguagem formal, que existe uma gramática que a sociedade nos impõe, que nós falamos o português de Portugal, nós usamos a sintaxe portuguesa. Por isso, algumas pessoas têm tanta dificuldade em entender o próprio português em si. Sim, Thaís. Literatura também. Sempre 1 e 2. Só que literatura tem a questão do paradidático, né? E gramática só 1 e 2. E aí, turma, tem aquela questão da marginalização do idioma, e as pessoas acabam tendo preconceitos linguísticos devido à pessoa que fala diferente de você. E existem várias influências, né? Existem variações linguísticas devido a esse vocabulário, você se comportando em trabalhos, em locais de trabalho, a forma que você vai conversar com alguém que você não tem intimidade é diferente daquela pessoa que tem intimidade. Eu não sei, turma, porque quando a gente dá aula para mais de uma turma, né, a gente nunca sabe em que turma que nós falamos o quê. Mas eu acho que foram com vocês que eu falei, que as pessoas, elas... Ai, gente, me perdi aqui agora no que eu ia falar, mas eu estava querendo dizer que as pessoas, elas... Tá, daqui a pouco eu vou lembrar, eu fugi do contexto aqui. Lembrei. Que às vezes você aprende mais com o seu colega do que com o seu professor. Foram com vocês que eu falei isso ou foi com o segundo ano?
Eu acho que foi com vocês, não foi? Que eu falei que às vezes... Foi com a gente. É, Foi Você sim, até foi falou sim. que às vezes o professor aprende com os alunos também. Uhum, é verdade. sim. Gente, vocês com gíria, professor de português aprende muito, né? Porque, exemplo, a última que eu aprendi foi aquela coisa de Mac. Agora eu já nem sei, eu já devo ter aprendido alguma outra coisa. Mas sempre quando vocês falam palavras, né, que não fazem parte do meu métier, né, do meu vocabulário, eu pergunto, porque é importante isso. Sim, situações, sim, sim, sim. Vai ter faixa etária, Breno, vai ter o homem que vai falar diferente da mulher, o idoso que vai falar diferente do adulto, que vai falar diferente do jovem. O jovem que eu falo, a gente está compreendendo entre 12 e 20 anos. Né? Porque o adolescente é diferente, né, gente? O adolescente está buscando o lugar dele ao sol. Então, passou de 21 anos é diferente do menino de 12 a 18, a 20 anos, sei lá, mas eu acho também que o auge é 15, 16, né? 15, 16, 17, você acha que você é o dono do mundo, né? E depois você vai descobrir, depois que passar 15, 16, 17 anos, você vai chegar e vai fazer, caramba, como que eu fui ridículo, sabe? Isso se chama amadurecimento. Oi, Ronaldo. Que isso? Guilherme está invadindo minha aula? Guilherme, eu não dou aula para você hoje não, tá, meu filho? Eu estou dando aula de gramática. Quem é a sua professora de gramática é Eliane, não sou eu, tá? Só quem Não me tem tem nenhum como Guilherme aqui. gramática na escola é o oitavo, nono e o primeiro ano. O resto me tem... É o Guilherme, irmão do Igor. Eu sei, Ah, eu sou tá, tá. professor do Guilherme, meu Deus. Achei que tinha alguém chamado Guilherme aqui na sala. Eu pensei que você tivesse confundido com professores de matemática. Não, não, não. Gente, olha só. Então, aqui o Breno está falando de emoção. A emoção vai ter a variação, né? Tem vários graus de emoções, né? Mas aí vai entrar a faixa etária, vai entrar o grau de instrução, Breno. Quanto mais nós estudamos, mais nós adequamos as nossas palavras ao contexto. E é engraçado também, gente, que chega uma hora que você estuda, você está com aquela fome de estudar, né? Você estuda, você absorve todo aquele conhecimento. Aí você está doido para poder soltar esse conhecimento em alguma situação. Depois você vai perceber que tem pessoas que não têm aquele conhecimento que é o seu. No início a gente pensa assim, fica chateado, caramba, não entendeu o que eu falei, mas depois a gente percebe que aquela pessoa ela não teve maturidade nem oportunidade para ter estudado o que a gente estudou. Sabiam disso, gente? Existe muito isso. Então, olha só, tem a questão do local, tem a questão da situação, no caso o Breno está falando da emoção da situação, tem a questão guetos, né? Grupos que falam diferentes também. Então a gente vai ter várias formas, várias diferenças, né? Vamos falar um pouquinho, gente, de gramática internalizada. Calma aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu sempre, toda hora eu me perco nesse Zoom. O Igor Guilherme está aí assistindo a aula? Não. Começou a dar um oi. Rafael Cuba, como assim o quê? O que o Breno está falando? Rafael Cuba. Rafael, você tem umas coisas engraçadas. Calma aí, gramática, revisão. Então, vamos para o capítulo 1, né? Estão vendo aí, turma? Capítulo 1, deixa eu ver. Capítulo 1, título do capítulo 1 é as diferentes gramáticas, né?
Gente, vocês estão com sono de vocês irregular? Estão com sono assim? Eu estou com meu sono completamente biruta, gente. Assim, coisa de dormir 9 horas, acordo 4 horas da manhã. Vocês acreditam que às vezes eu não tenho o que fazer? Aí eu vou ler livro, aí quando eu não leio o livro, eu vou ver live no Instagram. Vocês acreditam nisso? Tá horrível isso. Detesto isso. Não, eu detesto não ter controle das minhas emoções. Então, olha só, turma. Vamos falar um pouquinho, né, da gramática internalizada. Vou aumentar essa letra aqui. Vou colocar uma definição aqui, turma, e a gente vai discutir sobre, tá? Olha só, seria um sistema, né, de regras próprias do idioma. Já vou responder aí, tá? Do idioma que comandam, primeiro a gente vai entender a definição, que comandam sua estrutura. Gente, minha irmã tem que dar uma, tá me mandando mensagem aqui para eu corrigir texto. Ai, meu Deus do céu. Ser professor de português em família é uma das piores coisas que existem. E o funcionamento e determinam se uma construção é ou não linguisticamente válida. Linguística válida. Nossa, parecia até Elizabeth agora. Ponto. Exemplos. Não adianta, né, gente? Português sempre vai ter formalidade. Então, olha só, turma. Vamos dar uma discutida aqui para a gente poder entender. Já vou ao chat, tá? O que seria essa gramática internalizada, na verdade, né? Olha só, turma. Sistema de regras próprias do idioma que comandam sua estrutura e funcionamento e determinam se uma construção é ou não linguisticamente válida. Então, olha só, existe uma gramática internalizada, né? Então, como que não existe algo que é válido e algo que não é válido? Exemplo, na hora que você for construir o seu raciocínio, o seu contexto, você vai falar assim: a casa caiu. Você não fala o casa caíram. Quando você fala o casa caíram, tem alguma coisa errada. O que está errado na sua cabeça, turma? Falem para mim, esse exemplo que eu dei. O casa caíram. Digam para mim, falem para mim, por favor. Digam para mim. Tá correta, gente? Ativem o microfone aí, falem pelo microfone para eu poder ouvir, senão vou ter que ir ao chat. Oi, segundo ano. Oi, primeiro ano. Nesse caso, o artigo e o plural estão errados. Isso. Exato. No caso, o artigo, né, quando eu falo o casa caíram. Então, nessa construção está errada aos olhos da gramática normativa, né, Bia? Porque o casa, que no caso seria o artigo, está concordando com o substantivo. E todo mundo sabe que casa está no feminino. Então, o meu artigo também tem que estar no feminino, que é o que eu vou chamar de determinante, que são os artigos que vão acompanhar os substantivos. Então, se eu estou acompanhando, lembram lá dos adjuntos adnominais, que servem para acompanhar?
Então, a casa caiu. E quando eu falo casa caíram, eu estou tendo erro aos olhos da gramática normativa de concordância. Então, no código da nossa gramática tradicional, ela jamais permitiria. Essa questão jamais seria validada. Né? Não seria válida de forma alguma. Isso aí. Olha só, agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Gente, gramática vocês precisam... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vocês sabem que gramática é importante para qualquer disciplina. Aí depois vocês erram isso, aí vão lembrar de mim lá na... Oi, Lohane. Aí depois vão lembrar de mim lá na UERJ, quando vocês já estiverem na UERJ, né? Aí vocês vão lembrar bem que meu professor falava. Lembro todos os dias. Né? Bem que meu professor falava. Turma, vamos dar uma olhada aqui nesses dois exemplos? Então, olha só. Chega-se a Marte, olha que lindo. Chega-se a. Né? Porque vocês sabem que quem chega a no primeiro ano. Vocês tiveram isso no nono, né? Não é isso? Regência, não é isso, turma? Lembra daquela matéria? Vocês gostavam de regência. Chega-se a Marte, eu lembro disso aí, vocês gostam. Também não sei que vocês gostam. Chega-se a Marte. Você não fala chega-se em Marte. Chega-se em casa. Chega-se a casa. Quem chega, chega a. Então, aqui no caso, a primeira construção, turma, ela é válida. Né? Por que ela é válida? Ela é válida porque está dentro dos padrões da gramática normativa. Ao chega-se Marte, mais a próximo chega não se. E aí, turma? Válida. Eu iria falar que essa variação seria regional, mas como deu para entender, não houve sentido algum. Isso aí. Porque aqui no caso, Breno, a gente não está falando de regionalismo. Nesse caso aqui, nós estamos falando da construção da frase. Sim, sim. Né? E aí existe uma ordenação na frase. Se essa ordenação não ocorrer, significa, Breno, que não vai haver estabelecimento na comunicação. Com isso, não vai conseguir entender. Gente, vocês já viram no próprio inglês, quando vocês falam alguma coisa? No próprio inglês, quem é falante é Igor, também fala, porque o Guilherme é fluente, né? O irmão dele. Às vezes você vai falar alguma coisa, o adjetivo no inglês, eu falo assim, homem feio. No inglês, o adjetivo não vem depois do substantivo. Vocês já perceberam isso? A questão é diferente. A sintaxe inglesa não é igual à sintaxe portuguesa. Vocês já perceberam isso, gente? Certamente. Professor, Oi. língua portuguesa vai ser dia 2/6 e literatura dia 3/6. Obrigado pela informação, tá? Caramba, eu falei, se ela vai abrir a boca, ela vai fazer uma pergunta. Eu já estou aqui vibrando, né? Gustavo, gostei. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Ó, agora nós vamos, gente, para a gramática... Quem está falando? GH, tá me escutando? Não, só para saber mesmo se meu microfone tá funcionando. Em alto e bom som, cara. Porque eu tinha falado antes e ninguém me escutou. Agora eu já consertei, obrigado. Doidão. Essa turma é muito esquisita. Gramática normativa. Doidão, caraca. Gente, engraçado que vocês não eram assim. Vocês foram para o ensino médio, vocês ficaram esquisitos. Esquisito. É porque Ano passado ficou aí mais maduro. quase botou fogo na escola, porque... No passado vocês não eram assim, não. Ó, Eu não sabia de nada do Porque ano a passado. gente Isso que as pessoas continuam com votando no... armadura. Na verdade, eu acredito que vocês sempre foram assim e aquilo era uma máscara, né? Exato. Menos eu. Sim, sim. Olha aqui, Claro. Então, olha só. Qualquer dia eu vou dar aula para vocês na minha chácara. Gente, o Gabriel ativou a câmera. Menino bonito. Sempre que essa Menino gostoso. Ô, gente, olha só, vocês controlem o vocabulário aí, porque isso é gravado, tá?
Vai ficar chato para mim. Porque vocês ficam assim, que bacana, eu falei besteira na aula do professor. Não fica feio para vocês, fica feio para mim, tá? Então, olha só. Eu quero assuntos referentes à gramática, tá? Tá. Já que vocês gostam tanto de gramática. Gente, que isso? Eu tô tacando. O que é, Gabriel? Tem algum problema? A Maria Júlia me esculachando no comentário. É chato, né? Ai, cara, Tominho. Quando a gente já conhece o aluno. E como aluno é foda. Ó, o vocabulário! Já tira esse microfone aí, vídeo. olha Eu minha ainda. trança. O que é isso? Olha minha trança. Quê? Cadê? Eu não tô vendo a trança. Aqui, ó. Ô, gente, desativem essa câmera aí. Foi, para com essa palhaçada, com essa marmota aí. O que é isso? Palhaçada essa hora da manhã, eu, hein? Pela pandemia, eu ainda me deparar com esses espetáculos. Hein? Eu quero discutir sobre gramática, eu quero lá saber quem é que está com tenso, quem está sem tenso, nunca vi isso. Vocês têm essas maluquices, eu fico imaginando meus alunos normais dentro dessas doideiras. Gente, olha só, gramática normativa, né? Vamos entender o que é a gramática normativa. Normativa, se nós pararmos para entender o significado da palavra através do prefixo, vem de norma, regras. Então, Professor, isso tem no livro, né? Sim. Ah, tá. Não é revisão, gente. Ó, gramática normativa. Não, porque eu já ia anotar no caderno isso aí já. Teoria que, tomando como referência os usos tradicionais exemplares do idioma, descreve e propõe um sistema de normas e orientações para se falar e escrever em situações formais de comunicação. Então, olha só, turma, por que está exemplares entre parênteses, né? Porque é um exemplo, você pode usar, só que em determinadas situações. Isso não significa que você tem que usá-la em todo o momento. Saber já. É só bobagem aqui, né? Só na Beatriz que responde aqui. Ó. Não me recordo, kkk, não sabia. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou nem responder essas maluquices, vou fingir que eu não estou vendo isso aqui. Então, olha só. Aqui, no caso, então, tem uma gramática internalizada, que é diferente da gramática normativa. Gente, vocês lembram que eu falava muito para vocês, ano passado, os meus alunos que são meus agora, esse ano, prestem atenção. Ano passado, quando eu dava aula para eles em redação, que eu fui professor deles de gramática e de redação, quando eu dava aula para eles de redação, eu sempre falava assim, gente, a primeira forma de pensamento é a linguagem. A linguagem, ela precisa estar organizada. Porque a linguagem é o pensamento, é algo internalizado. Se você começar a ter um pensamento extremamente desorganizado, na hora que você for escrever, o seu texto também vai ser desorganizado, como foi o caso do inválido, da questão inválida. Só que você pode usar um texto que é extremamente informal, quanto um outro que é extremamente formal, e vai haver entendimento, né? Tanto que o próprio Breno, ele percebeu, ele ia dar um exemplo de regionalismo, mas depois ele viu que essa frase não teria como haver conexão, mesmo coesa ou não, né? Então, olha só, turma. Vamos falar, vamos, é maravilhoso. Vamos falar sobre a questão das variações. Então,
essa questão da gramática internalizada para a gramática normativa está bem clara na cabeça de vocês? Se eu chegar para vocês e falar assim, primeiro ano, organizem o texto tal. O que está válido, o que não está válido, o que está errado, o que seria formalidade, o que seria informalidade, o que seria gramática internalizada. Gente, vocês já perceberam que pessoas, quando não têm domínio de uma língua, né? Às vezes você faz muito em inglês, né? Isso acontece muito com outra língua. Inglês, espanhol, francês. Aí você pega, você quer se comunicar com a outra pessoa. Aí você não tem aquela questão da prática. Aí você parece que está catando palavras. E aí você tem uma necessidade de ficar gesticulando para que a outra pessoa entenda. Aí você fala português, como se a pessoa estivesse entendendo, aí a pessoa olha para você e fala assim, não. Já perceberam isso? Gente, no início do inglês é um inferno. Vocês já perceberam isso? A criança, quando vai falar, a criança pequena, no nosso próprio idioma, já perceberam quando a criança está começando a organizar as ideias? Ou então alguma criança que é portadora de alguma deficiência fálica, ou de oralidade, ou de repente alguma síndrome, vocês já viram como que essa criança vai construir a própria gramática, o próprio texto, o próprio discurso? Já perceberam isso, turma? Né, Thaís? Então é isso aí. O Hugo, dispensa essas palhaçadas aí. Então, olha só. É exatamente isso. Eu lembro muito, gente, do meu sobrinho. O meu sobrinho, quando tinha 3 anos, ele falava assim para mim, titio, isso é de Miguel. Ele não sabia usar o pronome. Titio, isso é meu. Né? Porque a criança está se adaptando ainda à linguagem, o discurso. Professor, Oi. professor, eu também tenho uma conhecida que ela, tipo, quando ela quer brincar, ela fala assim, Maria quer brincar, Maria quer dormir. Ela tudo usa o nome dela na frente. Mas aí, no caso, ela está brincando. Não, ela quer brincar. Ah, sim. E quando ela tá e quando ela tá fazendo mesmo, tipo, ela tá brincando, ela fala, Maria tá brincando. Mas ela tem quantos anos, Duda? Não fala o nome, não. Ela tem quantos anos? 3. Ela tem 3 Então, anos. está no período da construção ainda, né, da identificação discursiva. Então, é fácil isso ser entendido. Nós já temos a construção, no caso da sintaxe portuguesa, pronta, internalizada. Mas eu estou falando de isso vai acontecer conosco a partir do momento que nós não tenhamos domínio de uma outra língua. O inglês, eu acredito que vocês ainda vão ter uma noção, o espanhol, mas existe algum idioma que vocês não vão ter noção. Por exemplo, gente, alemão. Eu com alemão eu não consigo. Eu tenho bloqueio com alemão, é uma coisa louca, eu não consigo. É difícil para mim o alemão. Professor, Hum. o Samuel da Sucata tá na aula. Quem é Samuel da Sucata? Tem um cara chamado Samuel da Sucata e tem um outro chamado O Cara. Eu estou vendo essa palhaçada, o Rafael. Eu já vi essa palhaçada aí. Esse Samuel da Sucata, eu estou vendo agora. Eu vou pegar, eu vou printar isso e vou mandar para a Suzana. Samuel da Sucata. É mole. Eu chuto que o cara deve ser o Jean. Samuel da Sucata. Professor, eu tô quietinho na minha câmera, só tô prestando atenção. Eu, em cada uma. A gente Samuel da precisa. Sucata. É. Deve ser o quê? Essa novela Rainha da Sucata já acabou. Regina Duarte já acabou, hein? Pelo amor de Deus. Nem venha me falar de Regina Duarte. Samuel da Sucata é o quê? O filho da Rainha da Sucata? Rainha da Sucata era uma personagem da Regina Duarte, numa novela. Olha só, vamos falar de variedades linguísticas. Como o nome já diz, gente, variedades linguísticas, nós estamos nos referindo a variações, né? Linguísticas da própria língua. É permitido? É permitido.
Então, olha só, turma. Vamos falar da língua e da variedade culta, né? Olha só, vamos ver onde que essa língua geralmente é empregada, né? Então, ela é empregada em situações mais formais, né? Gente, o ruim é que quanto mais intimidade nós tivermos com alguém, menos formalidade nós usaremos. Vocês já perceberam isso, né? Então, por integrantes dos grupos sociais. Gente, na faculdade vocês vão passar muito por isso. Por quê? Porque no ensino médio tem aluno que sai, tem aluno que entra, mas aí tem grupo, estabelecem grupos. Na faculdade vocês vão ver como que é complicado. Essa questão de relação interpessoal. Tanto que tem uma disciplina, turma, na faculdade, que se chama relação interpessoal, para as pessoas perceberem como que são as diferenças e dali vocês poderem conviver. Sabiam disso? Aí junta, gente, professores, com advogados, com administradores, cursos de faculdade completamente diferentes, para todo mundo poder conversar, né? Eu lembro que quando eu fazia letras, o meu professor de psicologia, ele juntou o pessoal de educação física, não foi uma experiência bacana, o pessoal de educação física, o pessoal de português com educação física não é uma experiência legal. Aí juntou professores de letras com professores de educação física, com fisioterapeutas e com médicos, gente. Ah, e tinha comunicação social também. Eu me identifiquei com as pessoas de comunicação social, né? Claro. Isso não é eu, Ronaldo. Isso já é a sua habilidade, né? A sua forma de enxergar. Então, olha só, turma. Vamos discutir um pouco sobre esse tópico aqui. Ó, é empregada em situações mais formais por integrantes dos grupos sociais de maior nível de escolaridade e de maior influência social, política e econômica. Gente, um exemplo que eu gosto de dar é sobre os jornais. O Globo, Jornal do Brasil. Vocês já perceberam, gente, como que funciona o Globo, o Jornal do Brasil? Então, olha só. Lohane, deixa o Gabriel, gente. Então, olha só. O jornal, o Globo. O jornal O Globo, gente, percebam como que é a coluna da política, a coluna da economia. Por quê? Porque é um jornal mais elitizado. É para um público de intelectuais. As pessoas têm o hábito com a leitura, têm o hábito de ler. Gente, meu pai, todo dia era jornal, mesmo com internet. Ele tinha coisa de a banca. Não, a gente assina. Não. Era um ritual ele acordar cedo, ir à padaria e a banca de jornal. Ele ficava a manhã toda lendo jornal. E se você não discutisse sobre as notícias com ele, não podia. Você tinha que discutir as notícias com ele. Você está entendendo? Eu lembro que uma vez eu não tinha dado uma atenção, ele virou para mim e falou assim, belo professor de língua portuguesa que eu criei, né? Ele falou isso para mim. E não era que eu não estava dando atenção, era porque eu estava ouvindo, mas eu não respondi no momento que ele perguntou. Né? E aí, turma, política, fala sobre tudo. Então, diferente, exemplo, o jornal O Globo, o Jornal do Brasil,
Se você pegar em São Paulo, a Folha de São Paulo, são jornais bastante tradicionais, formais. Então, o público vai ser diferente do Dia. O Dia é mediano. O Dia é um jornal mediano. O Extra, ainda tem um jornal Extra, gente? Eu não sei se ainda tem. Também é mediano. Agora tem aqueles jornais que você lê em 30 minutos, em 20 minutos. O Expresso, não tem um jornal assim meia hora. Tinha um, gente, eu não sei se existe ainda, um jornal chamado O Povo. Quando eu era criança, só era desgraça. É igual esse Balanço Geral, esse programa aí da Rádio O povo Tupi. ainda existe, sim. Existe? Então, gente, era cabeça dilacerada, era corpo esquartejado, sabe? O cara fotografava cabeças rolando ao chão. Era uma coisa louca, sabe? Então, qual é o público que você está escrevendo? Qual é o público que você quer que leia esse jornal? Estão entendendo? Vai variar. Porque, gente, tem adolescente da sua idade que tem um domínio da gramática, da formalidade, que tem um domínio muito mais apurado. Ó, eu estava falando um dia para a professora de vocês, para a professora de sociologia de vocês, a Hanna. Eu cheguei para a Hanna e falei assim, Hanna, tem coisa em geografia que a gente está mostrando para eles o que é Nova York, no livro. Caramba, você vai na Zona Sul, tem aluno que ele vai para Nova York, ele vive aquilo. É comum ele viajar, né? Então fica complicado, né, gente? Ó, agora vamos falar ainda da variedade da língua culta formal e culta informal. O que seria isso, né? O Hugo deu um exemplo agora que o Hugo falou assim, a gente vamos. Quando a gente fala a gente vamos, é claro que ele brincou comigo, né? Que eu sei que ele sabe correto. Quando ele fala a gente vamos, é uma contaminação sintática. Porque, olha só, deixa eu colocar esse tópico para vocês entenderem realmente o que seria. Então, eu tenho variedades da língua culta. Eu tenho variedades da língua culta. Que aí eu vou ter língua culta formal versus língua culta informal, turma. Então, olha só, como que isso vai funcionar aqui? Eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho. Então, eu chego e falo assim, ó, Pô, é muito pouco tempo a aula, né, gente? Pelo menos daqui a pouco acabou. Quer dizer, acabou, né? Então, olha só. O Hugo me deu o exemplo assim, ó. A gente vamos. O Hugo me deu esse exemplo. Vamos colocar entre aspas. Aqui eu vou chamar de contaminação sintática, turma. Né? Não é permitir. A gramática normativa jamais ela vai permitir esse tipo de construção. Por quê? Porque é sintaxe de concordância, não concorda. Aí, turma, a gente vamos. Se o Hugo chegasse para mim e falasse assim, a gente vai. Estaria correto? Estaria correto. Por que estaria correto? Porque quando eu falo a gente vai, eu não posso falar a gente vamos. E no caso, a língua culta formal seria nós vamos. O que eu não posso falar, turma, é nós vai. Isso eu não posso falar de jeito nenhum, porque aqui eu estou tendo um outro tipo de contaminação sintática. Eu vou salvar isso aqui, eu vou mandar para vocês lá no grupo, sei lá, tá? Aí eu vou mandar na Agenda Edu, depois alguém me adiciona lá de novo, depois eu saio, tá? Vou cair. Beijo.